Bom, nós temos aí uma guerra mundial entre os dois maiores poderes da República, a presidência da República e as organizações do ambos se valendo aí de armas ilegais nessa guerra. Vamos tentar entender ponto por ponto o que se tem nesse momento. Bom, a acusação principal é que a pessoa, o Elcio, que é o motorista que levou Rony Lessa para o evento, para o assassinato de Marielle, algumas horas antes entrou no condomínio do Bolsonaro, onde mora também o Rony Lessa, e ambos dizem que não se conhecem direito. Né? E daí ele teria, na portaria, indicado a casa do Bolsonaro, que era a casa 58, para ter autorização para entrar. Bom, a partir daí começa o jogo de ilegalidade das duas pontas nessa guerra mundial, a primeira guerra mundial pós-redemocratização. Bom, as armas da Globo são conhecidas, foram utilizadas abundantemente durante todo esse período, e tudo que veio depois da redemocratização, que consiste em vazamentos ilegais, criminosos, ilegais porque vindo de inquéritos sigilosos. E daí você faz o vazamento, lança a presunção de culpa, e no caso da Globo, um ponto adicional que foi a provocação do Supremo, a informação de que os procuradores do Estado do Rio teriam procurado o ministro Dias Toffoli para conseguir autorização para prosseguir nas investigações. Essas são as armas da Globo. Bom, as armas de Bolsonaro são os poderes de Estado. Ele anunciou ontem no seu live que a Polícia Federal vai convocar o porteiro para dar explicações. A Polícia Federal, o presidente da República, dizendo que vai convocar a Polícia Federal. E ameaçou a Globo com a renovação das concessões em 2016. Uma ameaça explícita. É uma ameaça explícita. Então você tem os dois lados, até quando eu falo em guerra mundial, isso é guerra mundial. O que havia antes aí, o que houve no impeachment, ali foi uma sova. Ali foi o Mike Tyson com o Faniquito lá brigando, porque a desproporção era grande. Então você tem os dois lados utilizando as armas da barbárie por culpa do que o Supremo Tribunal Federal permitiu que esse país virasse quando fechou os olhos para os abusos da Lava Jato e para os abusos do impeachment. Bom, vamos ver as provas aí então. De um lado você tem a declaração do porteiro. A declaração em si não vale nada. A gente sabe no Brasil como são feitas as salsichas, as delações previadas e as declarações de testemunhas. Então o que importa são as provas objetivas. Até agora foi apresentada uma, aqui, um papel onde teriam acontecido as anotações de entrada de veículos, onde está fixado lá a placa do veículo e a casa para quem foi feita a ligação. Tem outras comprovações que não se sabe se foram levantadas ou não, que é a ligação do porteiro para a casa, que pode ser levantada ou através do PABX interno lá, ou de celulares. Mas, aparentemente, o vazamento ocorreu antes de completar esses levantamentos aí, dando margem a interferências possíveis nas investigações. Agora, o grande ponto central da história é o mapa das ligações de Bolsonaro com as milícias e especificamente com o escritório do crime, que foi o responsável pela morte da Marielle. Bom, ontem eu mostrei aqui um mapa complexo aí de todas as ligações que a gente levantou entre as milícias, apuradas em várias operações aí do Ministério Público Estadual do Rio, da CPI, das milícias, tudo com a família Bolsonaro. Então, é um emaranhado enorme. Eu vou agora dar uma limpada naquele mapa para pegar especificamente as ligações das pessoas diretamente envolvidas com o crime, com o assassinato de Marielle, Bom, vamos pegar então os dados aí que você vai ver. Você tem lá o capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que é o chefe do escritório da morte, que teve mulher e mãe e esposa, empregadas pelo Flávio Bolsonaro. Você tem o Rony Lessa, que é o assassino quase certo da Marielle, que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, algumas dezenas de metros de distância. Você tem agora o Elcio Queiroz, que é o sujeito motorista que levou o Rony até a cena do crime, que se reuniu no condomínio do Bolsonaro algumas horas antes aí, e tem essa declaração do porteiro que tem que ser checada. E tem o Diaca, o sujeito que descartou a arma, que tem fotos com o Bolsonaro. As fotos em si são o de menos aí, mas é um conjunto de evidências de ligações dele muito, muito nítida.
Bom, e aí você tem o fator Sérgio Moro Lava Jato, que é uma das pernas aí do bolsonarismo, embora às vezes em conflito, né? O Sérgio Moro, você vê, a Lava Jato chegou a incriminar, estabelecer relações de causalidade entre o emprego que o Odebrecht deu para o irmão do Lula em 2002 e benefícios de 2010. Então, quero ver agora quando você tem esse conjunto de indícios. Veja bem, não adianta você pensar na Lava Jato como defensores da legalidade, como análise. Eles atuam politicamente em cima dos seus interesses políticos. O Sérgio Moro é a mesma coisa. E daí vem um impasse. O Bolsonaro garante o cargo de ministro ao Sérgio Moro. Mas a maior âncora que o Sérgio Moro e Lava Jato têm junto à opinião pública é a Globo. Como é que vai ficar? Esse é mais um capítulo, digamos, nessa esborna em que foi transformado o Brasil. Mas não para aí. Daí você pega a questão do Congresso. Até agora o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem suportado Bolsonaro, mas tentando pegar o protagonismo das reformas. Mais uma vez, quem é o maior sustentáculo do Rodrigo Maia é a cobertura dada pela Rede Globo também. E, finalmente, tem-se a grande incógnita, que é o Supremo. Bom, nós estamos entrando agora numa zona absolutamente imprevisível. Essa guerra mundial entre a Globo e o Bolsonaro é irreversível. Nos próximos dias, os dois lados vão continuar suas demonstrações de força. O Bolsonaro convocando as suas milícias digitais e milícias reais em todos os cantos do Brasil, e a Globo fazendo valer uma rede nacional aí para mostrar para esse enfrentamento com o Bolsonaro. E quando você pega a Globo, inclusive com essa ameaça aí de tirar a concessão da Globo, você pega também um conjunto de coronéis políticos que são representantes da Globo aí em cada um desses estados, né? Na reportagem a gente já disse, o Jornal Nacional tentou forçar essa posição do Supremo Tribunal Federal. Esse posicionamento vai depender de duas coisas. Primeiro, análise de documentos. Dessa vez, não adianta, não vai ser aquela coisinha fácil que foi a Dilma e o Lula com a Camelúcia tirando o corpo de todos os lados. Não tem jeito. Aí são dois campeões aí da ilegalidade, da força, disputando espaço. Então vão ter que fazer uma análise objetiva dos fatos. E os fatos são as provas. Quer dizer, o Supremo não vai dar cheque em branco para nenhum dos lados antes de analisar as provas. E tem o seguinte, antes de sair, a ex-procuradora-geral Raquel Dodge deixou 2 ações criminais no Superior Tribunal de Justiça contra o conselheiro do Tribunal de Contas, o Domingos Brazão, que é o suspeito de ter sido o mandato do assassinato, e contra um delegado que prevaricou. Portanto, você tem a linha da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual e a linha do Ministério Público Federal. Não sei como é que vai ficar agora aí com o Augusto Aras. Aí. O Augusto Aras tirou até uma ação de indenização contra índio. Ele está mostrando pequenez em todos os pequenos atos também, né? Então, nos próximos dias vamos ter aí algo absolutamente imprevisível, mas fruto, mais uma vez, repito, da situação jurídica que o Supremo Tribunal Federal, pela covardia de alguns, pelo oportunismo de outros, jogou esse país. Eu tenho a impressão que com esse desfecho tudo, não tem nem a única certeza é o seguinte: é o pior Supremo Tribunal da história. Você tem uma outra certeza. Mesmo assim, é a única âncora capaz de tirar o país dessa embrulhada que o próprio Supremo jogou a gente. Um abraço para você. E agora, nos últimos minutos aí, a questão mais surpreendente. O Carluxo, aquele filho mais nervoso aí do Bolsonaro, mostrou. Ele foi até o condomínio, pegou o sistema onde tinham as ligações e comprovou que às 17 horas e tudo, chegou o Elcio, mas ligou para a casa do Rony Lessa, que segundo diz ele, para essa casa, que eu nem sei o nome da pessoa, evidente que sabe. Acompanhem esse vídeo, depois veja a surpresa final. Eu estou aqui na administração do condomínio 3100, na Barra da Tijuca, condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz, que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou, que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento. Eu sou morador aqui no condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, no dia 14 de 3 de 2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa.
No dia 14 de 3 de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois você tem uma ligação Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, é 14 de 2018 às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça. Bom, como esse é o país em que tudo virou rede social, memes, likes e tudo, um outro youtuber mostrou na tela do Carluxo, lá do Carlos Bolsonaro, uma menção 2 horas antes a uma ligação para a casa do Bolsonaro, que teoricamente não deveria ter ninguém lá. Mas pela tela que vocês acompanham aí, não dá para saber quem ligou, como ligou, só vendo efetivamente. Agora, é o país das redes sociais, é uma desmoralização que toda questão que envolve um presidente com ligação com milícias tem se transformado num grande meme de redes sociais.